Fala rapaz, e aqui quem fala é o Yuri. E aqui quem fala é o Gustavo. E nós somos do canal Trio Nerd. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje iremos trazer Godzilla vs Kong, uma análise comentada total do trailer. Começando aqui, vamos ver. The myths are real. There was a Olha, war, viu? Ele falou, houve uma guerra. and they're the last ones standing. E agora, Ó, o Godzilla chegou aí. nessa cena a gente pode ver que mesmo o Godzilla jogando ele na água, o Kong ele não tem tanta habilidade assim de lutar na água, então o Godzilla tem uma certa vantagem. É, até porque o Kong desafiar o Godzilla dentro d'água é tipo um cachorro desafiar um tubarão. Olha, tá vendo? Pausa aqui. Percebeu que quando o Kong socou o Godzilla, a gente consegue perceber que ele tem uma pequena... como se ele estivesse sentindo uma dor. Você percebe que o Kong se desequilibra e cai segurando a mão. A gente pode perceber que o Godzilla tem uma espécie de pele dura. E também pode ser pelo caso de que o Godzilla ser o adversário maior que o Kong já tem enfrentado e visto. Porque os lagartos caveira que a gente vê no primeiro filme do Kong, eles são bem pequenos se comparados ao Godzilla, cerca de 4 vezes menor, se eu não me engano. Sim, a gente já pode analisar nesse segundo frame que o Godzilla provavelmente já deu uma pancada no Kong. Porque o Kong ele tá basicamente desequilibrado, como se ele tivesse realmente levado um soco. É o tapão do Godzilla. Que a nível de lutas humanas, se for mais pesado, você tem mais força. E a gente sabe que o Godzilla é um total de 9 vezes mais pesado que o Kong. Godzilla's out there and he's hurting people and we don't know why. These aren't dangerous. Nessa cena a gente pode analisar que a gente tomou basicamente um spoiler do trailer, assim como basicamente todo o trailer faz. Porque é mostrado que tem alguma coisa robótica sendo preparada para enfrentar ou Godzilla ou Kong. Essa parte a gente ainda não sabe. Times. Logo após a gente ver essa cena, que ao final tá se destruindo, você pode perceber um aspecto meio que robótico destruindo ali. Umas luzes vermelhas e algo nave muito grande. Acho que não, acho que é o tão esperado Mecha Godzilla que estão comentando. Nessa cena a gente já pode ver como é que era o passado, basicamente, do Kong, e a gente vê essa cotidiano arma dele na Terra Oca. Sim, e a gente vê também o machado que tanto o pessoal fala. A gente precisa realmente saber a origem desse machado, se ele conseguiu ele no passado ou se ele conseguiu ele no presente. Se for uma arma dos ancestral deixado. Who bows to who? Kong bows to no one. Kong não se curva a ninguém. Ó, percebe o Kong caído? Eu acho que na Batalha de Tóquio, o grande vencedor vai ser sim o Godzilla. Eu acho que deve ser justo pra ele ganhar em Tóquio. Porque eu não acredito que no filme inteiro vá haver só apenas uma batalha, tá ligado? Eu imagino que vão ser 3 cenários diferentes, que é em Tóquio, na água, que é o que a gente já mostra. E o terceiro cenário, eu acho que ainda não foi mostrado em trailers pra gente. O que a gente sabe do terceiro cenário é que vai ser pela manhã e que vai ter 3 neles, de acordo com o que tem no trailer. Que é o Mecha Godzilla, provavelmente, o Godzilla e o Kong. No one. Tá aí, ó. Essa cena Essa vai ser a batalha. Eu acredito que essa sim será a batalha final. Porque como a gente viu o Kong caindo em Tóquio, porque o Godzilla recebe sim uma machadada em Tóquio, mas aquela machadada eu acho que não vai ser o suficiente para matá-lo. Talvez ele vai ficar desnorteado e então ele se vinga desacordando o Kong. Eu acho que vai ter muitas cenas no filme em que os dois personagens eles vão acabar tendo que sair por um tempo para recompor suas energias. Sim. Por isso que eles apresentam tantas cenas tantas batalhas em locais diferentes. Isso, realmente. Porque como aconteceu no filme do Godzilla, o Rei dos Monstros, né? O Rei Ghidorah nocauteou o Godzilla um total de 3 vezes. E ele voltava e se recarregava e voltava mais uma vez pro combate. A gente tem que ver realmente como vai ser a atuação dos monstros nesse filme. Porque, por exemplo, no filme do Godzilla de 2014, a gente vê que o Godzilla, qualquer tipo de monstro que aparece no filme, ele não tem tanto destaque. O destaque é mais na história do protagonista, que é um humano.
a gente tem que comparar como é que o Godzilla e o Kong vão ser representados nesse filme. Isso, realmente. Essa cena mostra o Kong caído. Eu acho que é o amanhecer de Ao Tóquio. amanhecer, justamente na cena em que o machado estava cravado no chão e o Godzilla estava em pé. Sim. Minutos antes da batalha final, a gente pode dizer, né? E aqui vemos que é realmente na mesma cena e que a garotinha está falando com ele. O que destaca ainda mais a inteligência do Titã Kong, né? Sim, a comunicação por linguagem de sinais é realmente grande conquista impressionante. com o Titã, o que dá uma vantagem pra ele na luta, por ser inteligência superar a força bruta, né? Sim. O Godzilla, querendo ou não, ele só tem instinto animal. E aqui terminamos o Godzilla vs Kong. Partiu pro segundo trailer. He trusts her. She had nowhere to go, so I made a promise to protect her. He did the same. Tá vendo o nível de comunicação do Kong? Ele conhece que... Porque ele... Aí deixa isso... Prova que ele não vê só mais um humano, e sim ele tem uma conexão com essa garota, né? A gente tem ideia da percepção dele quando ele percebe que ele não tá numa floresta verdadeira, ele tá numa simulação. Os detalhes da simulação, eles são bastante escondidos, que estão entre árvores, e pela altura do Kong, o Kong não consegue identificar uma câmera sem chegar muito perto. Mas ele conseguiu perceber que estava numa simulação, a gente ainda não sabe como, mas ele realmente é muito inteligente. Agora vem a pergunta, isso aí é antes ou depois? Porque ele na carreira muito provavelmente está afundado, né? It's Godzilla. A gente vê aquelas cenas de batalha clássica. O Kong se libertando, eu acho que aquela cena é pós quando ele entra dentro d'água. Essa cena a gente tem que dar uma analisada, porque a gente vê um Kong que ele parece realmente um pouco diferente do Kong atual. A gente analisa aqui um Kong que ele parece ser muito mais velho ou mais novo, ele parece realmente ser... Ele passa uma ideia de imperador, de majestade, realmente de King. E se a gente perceber lá atrás, tem o formato de uma caverna, que dá pra gente entender que aqui ele tá assim na Terra Oca, e que ele segura algo. Eu acho que esse é tipo o ancestral supremo do Kong, sabe? Talvez seja uma lembrança ou alguém contando a história e passando os créditos. Essa noção de tempo ela vai ser essencial pra gente conseguir entender o que é que tá acontecendo em Godzilla vs Kong. Exatamente, porque a gente já sabe, que, pelo que ele libertou no trailer, que teve uma batalha sim, não do Godzilla e do Kong em si, mas da espécie. Sim. A espécie dos lagartões e dos gorilões. Agora, uma coisa que me deixa em bastante dúvida é a questão de por que o Godzilla tá destruindo aquela cidade. O que foi que aconteceu para ele chegar naquele ponto? Porque o Godzilla, mesmo que às vezes ele seja retratado como um vilão, ele é basicamente uma força que vem para estabilizar tudo que acontece no planeta Terra. Tipo, ele não tem de um lado ou outro, ele preza o equilíbrio. O governo já tentou matá-lo, Godzilla, antes, com bombas nucleares, que foi uma tentativa falha. E que, a partir do filme de 2014, a gente percebeu que ele nada mais é do que um guardião do próprio planeta. Exatamente. E se do nada ele decidiu que a humanidade é que tá do lado contrário agora, e decidiu vir para voltar ao equilíbrio, destruindo os humanos assim, né? E outra cena que me deixa bastante intrigada com a questão do tempo é essa cena em que o Kong está sendo levado e é um local bastante frio, um local de neve. Ele é levado por helicópteros, provavelmente do governo, mesmo que chamou ele para lutar contra o Godzilla naquela cena, que eles estão na água. Mas a gente não sabe por que ele foi aí. Esse me lembra bastante um posto da Monarca onde ficava o Monstro Zero, que era o Rei Dourado. Me lembra muito as instalações de lá, porque é um vazio na Antártica. Muito provavelmente é na Antártica, porque tem gelo. E o que me faz lembrar é que ali pode ser a possível entrada da Terra Oca. Porque quando o Rei Ghidorah se solta, é um buraco imenso que vai a fundo. This won't end until one of them submits. Pronto, a gente vê aqui nessa cena uma garota. Ela realmente tem bastante foco, ela aparece em vários momentos do trailer. E ela está dentro de uma área completamente robótica, tecnológica.
E Que a a gente... cabine de controle do Mechagodzilla poderia ser. Poderia ser. Vamos ter que aguardar sair mais trailers ou até a saída do filme. Vemos o Serizawa, ele olhando a longe, com um olhar preocupado, ou meio que um olhar confiante. E se ele realmente estiver envolvido com o projeto do Mechagodzilla, ele deve estar olhando o grande triunfo, que é o robô ter realmente servido ao propósito, poderia assim dizer. E nessa cena a gente vê que tem aquela garota que estava naquele ambiente mais tecnológico e mais 2 pessoas. A gente vê que eles estão felizes, torcendo, mas antes dessa cena aparece a luta entre o Godzilla e o Kong, onde tem uma grande destruição. Então não faria sentido eles estarem felizes pela destruição, eles teriam que estar felizes por algo... O desfecho do combate. Pelo desfecho do combate. Mas aí é que tá, eles estão torcendo pro Godzilla ou pro King Kong? A gente vê nessa cena que, como muitas pessoas dizem, o Godzilla ganha do King Kong. Muitas pessoas dizem que o Godzilla tem poderes, o Godzilla solta raio e o King Kong é só um macaco. Mas a gente vê realmente nessa cena que o Godzilla bota o Kong pra baixo, fica por cima do Kong, domina ele. Como se dissesse, o teu lugar é aqui, eu que tenho que estar em cima. E depois dessa cena, em outros trailers que foram postados, o Kong ele se revolta nessa cena e grita contra o Godzilla também. Como um gesto de desafio, porque a gente sabe que eles são 2 alfas, né? Sim, sim. Aí são os remakes dos trailers antigos. Kong bows to Kong não se curva a ninguém. Essa fala é muito importante, mano. There's something provoking into war. Nessa cena a gente consegue ver que o Kong ele consegue sobreviver aos raios do Godzilla com esse machado. Mas do que seria feito esse machado? Da placa dorsal do Godzilla. É a única coisa que poderia Ou aguentar. de um Godzilla do passado. É o único tipo de coisa que pode aguentar tanta radiação, tanto tipo de Funciona como uma dano. espécie de bateria, essas placas dorsais, né? A gente sabe que elas são quentes, e a gente sabe que ela que faz o gás do Godzilla virar a rajada atômica, e é como se você pegasse um pedacinho de espelho e refletisse a luz do sol. Sim, porque ele não fica ativado todo o tempo. É. O Godzilla não O Godzilla está... tem controle, mas o do Kong ele é vivo, direto. Sim, sempre está brilhando. A gente tem que analisar isso aí bem direitinho. Aqui ele pega o Godzilla de surpresa. Isso mesmo. E aqui temos o fim do trailer. E essa foi a nossa análise do trailer do filme mais aguardado desse mês. Se dirá do ano, né? Que esse trailer ele lançou ano passado. Sim, com certeza vai ter um grande quantidade de bilheteria. Isso. Espero que tenham gostado e é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!